Continuando nossas aulas pré-seletivas online de astronomia, vamos estudar hoje medidas de paralaxe. Vamos ver o que é a paralaxe e também resolver algumas questões das seletivas online. Se você for novo por aqui, eu sou Bismarck Mesquita, esse aqui é o canal Rapadura Cósmica. Estou postando aqui várias aulas pré-seletivas online de astronomia. Então já se inscreve e deixa aquele like brabo no vídeo. A paralaxe é um fenômeno que a gente vai usar para medir distâncias no espaço. Aqui eu tenho uma estrela que está bem próxima do Sol, comparada com essas outras estrelas aqui, ó. Essas outras estrelas estão muito distantes, então elas vão servir para a gente como plano de fundo, enquanto essa estrela aqui está bem mais próxima. E acontece que quando eu olho para essa estrela, quando a Terra está nessa posição aqui, ó, na posição 1, eu vejo ela na direção dessas estrelas aqui. Mas quando eu estou na posição 2, a Terra está na posição 2 da órbita, né? 6 meses depois, essa estrela vai parecer estar na direção dessas outras estrelas aqui. Então parece que ela se move entre as estrelas. E isso é uma coisa que você pode observar no seu dia a dia mesmo. Quando você olha um objeto por dois ângulos diferentes, ele parece que tem um certo deslocamento com relação ao plano de fundo. Basta você colocar uma caneta na sua frente e fechar um olho, olhar só com o olho direito, depois olhar só com o olho esquerdo, vai parecer que a sua caneta está se mexendo com relação a uma parede de fundo, por exemplo. Esse é o fenômeno de paralaxe, essa mudança de posição aparente. E a gente vai usar isso para medir a distância dessa estrela, a distância dela ao Sol. Porque olha só, aqui forma um triângulo retângulo entre a estrela, o Sol e a Terra, em que eu vou passar esse triângulo para cá, ó, esse triângulo aqui, em que esse lado aqui é a distância do Sol até a estrela, que é o que a gente vai medir. Esse lado aqui é a distância do Sol até a Terra, que eu sei que é uma unidade astronômica. E esse ângulo aqui vai ser o ângulo de paralaxe. Esse ângulo total de deslocamento da estrela, né, nesse intervalo de 6 meses, é 2 vezes o ângulo de paralaxe. Metade dele é essa parte aqui, ó, que é o ângulo de paralaxe. E aí a gente pode usar algumas relações do triângulo retângulo para encontrar a distância do Sol até a estrela. Porque, ó, tangente desse ângulo P, a tangente de P é igual a uma unidade astronômica sobre a distância em parsecs, tá? É isso que a gente começa a fazer para encontrar a distância da estrela até o Sol. Eu não vou mostrar toda a dedução de como a gente chega na fórmula final, vou só mostrar a fórmula para vocês, mas se vocês quiserem saber mesmo da dedução, que não é algo que realmente precise tanto para a seletiva online, mas se você quiser se aprofundar, eu aconselho a leitura do capítulo de paralaxe na apostila 2 da IOTA, a apostila de medidas. Mas olha só, essa questão aqui já é bem simples. Medidas de paralaxe são usadas para medir distâncias de estrelas relativamente próximas ao Sol. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir. Para se determinar a paralaxe estelar, precisamos utilizar, e aí a resposta certa vai ser o semi-eixo maior da órbita da Terra, que é justamente essa distância aqui, ó, da Terra até o Sol. Uma unidade astronômica é o semi-eixo maior da órbita da Terra. E é isso que a gente usa para determinar a paralaxe das estrelas, né? Observando uma mesma estrela relativamente próxima com um intervalo de 6 meses, que é o tempo que a Terra leva para estar em um certo lugar da órbita e estar em outro completamente oposto, né, depois. Essa daqui é a fórmula que eu falei, que é o que a gente realmente vai usar para fazer questões que envolvem paralaxe. A distância em parsec de uma estrela, a distância dessa estrela ao Sol, essa distância aqui, ó, em parsec não é em unidade astronômica, é em parsec. É igual a 1 sobre o ângulo de paralaxe, esse P aqui, ó, em segundos de arco, certo? Como eu falei, você tem que fazer algumas conversões dessa fórmula aqui inicial, porque primeiro que aqui esse ângulo está em radianos e essa distância aqui vai ser em unidade astronômica. Só que não é muito bom trabalhar com essas medidas. Então a gente vai trabalhar com parsec e com segundos de arco. Essa fórmula aqui você precisa saber para resolver as questões. E esse 1 que está aqui na fórmula é justamente por conta
da unidade astronômica. A gente vai ver uma questão em que esse 1 vai sofrer uma certa alteração. Mas vamos para as questões. Olha, o ângulo de paralaxe de uma estrela é de 0,25 segundos de arco. A que distância ela está de nós? Então vamos lá, a distância em parsec é igual a 1 sobre o ângulo dessa estrela em segundos de arco, né? O ângulo de paralaxe. Então é igual a 1 sobre 0,25. Então a gente tem que a distância dessa estrela em parsecs é igual a 4 parsec. Então o item correto é o item C, uma aplicação direta dessa fórmula, né? E aqui a questão que eu falei em que a gente vai fazer uma leve alteração na fórmula. Uma estrela das mais próximas do Sol tem paralaxe heliocêntrica de 280 milissegundos de arco. Assinale a alternativa que apresenta o valor da paralaxe desta mesma estrela quando ela for observada por um telescópio numa futura colônia em Marte. Agora você não está mais na Terra. Então a fórmula vai ficar assim, ó. Esse 1 aqui, ó, é por conta de uma unidade astronômica, porque a gente está na Terra. Mas quando você estiver em Marte, você não vai escrever esse 1. Você vai escrever a distância de Marte até o Sol em unidade astronômica. Então vai ser 1,52. Porque essa é a distância do Sol até Marte em unidades astronômicas. Isso sobre o ângulo de paralaxe da estrela. A distância dela até o Sol vai ser igual, então eu posso igualar essas duas relações aqui, ó. 1 sobre a paralaxe medida da Terra é igual a 1,52 sobre a paralaxe medida em Marte. Então a paralaxe medida em Marte vai ser igual a 1,52, que multiplica a paralaxe medida na Terra, que é 280 vezes 10 a menos 3 segundos de arco, já que aqui ele diz que está em milissegundos de arco, né? Com isso a gente tem que a paralaxe dessa estrela medida de Marte vai ser igual a 0,42 segundos de arco. Então tá aí, esse assunto é bem simples, né? Basta você aplicar realmente essa fórmula que também é bem simples. E como eu falei, se você quiser ler um pouco mais, você pode ler na apostila de medidas, tem um capítulo de paralaxe da IOTA. E lá vai até mostrar alguns outros tipos de paralaxe que não são tão cobrados, né? Quase não aparecem nas Olimpíadas, mas se você quiser realmente conhecer mais, é muito interessante. Recapitulando, a distância em parsecs de uma estrela é igual a uma, nesse caso, quando você está na Terra, já que é uma unidade astronômica, sobre a paralaxe dessa estrela em segundos de arco. Se você for para outro planeta do Sistema Solar, você vai modificar esse 1 aqui, ó. Por exemplo, se você for para Júpiter, você vai colocar aqui no lugar desse 1, 5,2, que é a distância de Júpiter até o Sol em unidade astronômica. E lembrando que esse ângulo de paralaxe é esse ângulo bem aqui, ó. Não é a distância total, a distância angular total percorrida por essa estrela na esfera celeste ao longo dos 6 meses, tá? É só metade dessa distância. Muito cuidado para não confundir. Aqui em cima, ó, é 2p. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa dica, dessa aula e continue assistindo os conteúdos aqui do canal. Vai estar aparecendo algumas playlists aqui do lado. Espero que você tenha gostado dessa aula, bons estudos e eu vejo você na próxima.